Mas então, tirando esses aspectos mais, digamos, individualizados da escolha do presidente, é interessante ou é necessário que a gente avalie esses outros requisitos, né? E no caso aqui da nomeação do Cristiano Zanin, o ponto que eu acho que mais daria aí para ser debatido, e é sobre esse ponto que eu vou abordar aqui um pouco mais, é o tal do notável saber jurídico. E eu concentraria, talvez, uma análise mais nesse sentido, do então notável saber jurídico. Além da questão ética, a respeito da qual também eu pretendo aqui dar a minha opinião, né? E aí, com relação ao notável saber jurídico, eu dei uma pesquisada no currículo do Zanin, né? Primeiro, para começar por aí, porque eu acho que o mínimo, né, é analisar o currículo de quem está se apresentando ali para o cargo. E aí eu recomendo que vocês façam o mesmo. E, claro, já foi divulgado, ele não tem nem mestrado, não tem nem doutorado do ponto de vista da sua titulação acadêmica. Não tem. Não consta, pelo menos até onde eu vi também, que ele tenha ganho algum tipo de notoriedade pública sob o ponto de vista acadêmico, aulas ou vínculo com alguma instituição de ensino superior no âmbito do direito. Me parece que além do seu livrinho lá que ele escreveu sobre lawfare, né, decorrente da Operação Lava Jato, também não tem uma grande produção bibliográfica, de modo que a gente não sabe exatamente o que ele pensa sobre determinados temas, né? E aí, antes que alguém diga, mas isso aí não tem nada a ver, isso aí é irrelevante. Olha, o Alexandre de Moraes, por exemplo, o Barroso, né? Esses aí todos têm uma produção bastante considerável, né? Especialmente no âmbito constitucional. E aí o que acontece? Quando você vê lá uma decisão do Moraes, do Alexandre de Moraes, que você não concorda, você acha um tanto quanto controversa, o que você tem ali em mãos para poder fazer uma análise mais aprofundada? Os próprios livros dele. A mesma coisa, o Barroso, por exemplo. Você vai lá, pega os textos, os livros e as obras e faz uma comparação com o que ele está falando lá naquele livro e com a decisão que ele tomou num determinado caso. E aí você consegue comparar e dizer e fazer uma crítica qualificada, podendo inclusive apontar as incoerências ou quais motivos ou quais razões fizeram com que ele eventualmente mudasse. E isso é muito bom para a opinião pública, porque assim a gente consegue fiscalizar e eventualmente criticar de maneira correta, individualmente, cada voto, cada decisão que esses ministros venham a tomar. Aí quando você pega um candidato como o Zanin, que não tem uma dissertação de mestrado, não tem uma tese de doutorado, não tem quase nenhum livro publicado, aí, quer dizer, ele vai tomar as decisões lá com base no quê? Vai ser levado simplesmente pela maré, conforme a opinião pública, ou conforme quem estiver ditando o seu ouvidinho ali por trás? Vocês estão entendendo a importância de ter essa segurança do ponto de vista técnico, do ponto de vista da formação do indivíduo, né? Porque, claro, ninguém muda de opinião da noite para o dia. E aí, se o sujeito vira ministro, claro que ele vai estar ali tendo que concatenar determinadas forças, opiniões, interesses dentro do tribunal, até aí tudo bem. Mas se ele tem uma linha de pensamento, se ele tem uma tese que ele defendeu, você tem mais ou menos como esperar como será ali como serão, né, os seus critérios de julgamento, e faz com que as suas decisões tenham muito mais força, muito mais autoridade, quando ele se mantém coerente com o seu pensamento. Ele não vai ser criticado, por exemplo. Vamos imaginar que ele tivesse um livro, agora está em discussão, por exemplo, sobre a liberação, sobre a descriminalização das drogas. Imaginemos que o Zanin tivesse ou tenha um artigo onde ele é crítico, né, ao sistema de combate às drogas, à guerra às drogas. Então você já saberia como esperar, né, uma opinião dele, por exemplo, num julgamento como esse.
E não teria por que apresentar nenhuma surpresa ou indignação caso a decisão fosse alinhada com as teses anteriormente já defendidas por ele. Claro, por outro lado, aí tem o outro lado, né? E eu vi algumas opiniões bastante abalizadas sobre isso também, né? No sentido de que o fato de não ter uma titulação acadêmica não é por si só uma razão, um motivo considerável para poder dizer se um determinado profissional do direito tem ou não um notável saber. Eu acho estranho, sinceramente, eu não consigo engolir muito esse argumento. Eu entendo até esse argumento. É fato que ter um doutorado, ter um mestrado, não é uma garantia, né, de que aquele indivíduo, uma vez que ele ocupe um determinado cargo, ele fará jus. Também ele pode simplesmente rasgar tudo que ele falou. Falou, não, agora eu sou ministro, agora eu decido como eu quiser e blá blá blá, né? Por aí vai, tá? Pode ser uma posição. O sujeito pode chutar o balde, pode rasgar a Constituição. Realmente não é uma garantia também isso. Mas eu consideraria um indício forte no sentido de se valorizar a trajetória profissional, acadêmica, científica, por que não, daquele profissional. E dar a ele, então, um reconhecimento por tudo que ele construiu nesse sentido. E ainda, para quem diz, né, para quem considera que essa questão da titulação acadêmica não é tão relevante assim, cito como exemplo, se eu não me engano, os ministros Sepúlveda Pertence, né, que já compuseram o Supremo. Se eu não me engano, ele veio também da advocacia e que não tinha também essa titulação, e até hoje é considerado um dos mais proeminentes, melhores ministros que já passaram pelo STF. E é verdade, eu já tive a oportunidade de estudar decisões, né, e uma série de marcos, de precedentes realmente muito importantes foram estabelecidos lá atrás pelo ministro Sepúlveda Pertence. O que, nesse caso, então, demonstra que, né, pode ser que o Zanin, então, seja também futuramente uma promessa de se tornar um Sepúlveda um grande ministro. Mas aí é que tá, é uma promessa. Uma caixinha de surpresas, como alguns já disseram aí também. O Lula tá avalizando, né? Dizendo que ele será um bom ministro. Então, será? É essa questão, então, relacionada a esse ponto, a esse chamado notável saber jurídico. A mim, dando aqui a minha contribuição e a minha opinião, não basta. Eu não acho que é uma escolha que atenda aquilo que a Constituição estabeleceu como sendo o ideal para a composição do Supremo. Porque eu acho essa palavra notável saber jurídico muito forte. Quando você diz que uma pessoa ela é dotada de notabilidade, né? Aquela pessoa que você vê na rua, entre aspas, né? Claro, um ministro, um jurista não fica andando pela rua aí, mas tudo bem, aquela pessoa que você consegue olhar para ela, analisar a sua trajetória de vida profissional e a partir dali não ter praticamente nenhuma dúvida, sombra de dúvida de que aquele indivíduo ele tem um conhecimento aprofundado, não só de uma área, mas de diversas outras no campo do direito, que escreva bem, que tenha obras significativas para o avanço da própria ciência do direito, que tenha uma visão muito mais além do que o pragmatismo da profissão jurídica, porque o profissional do direito, eu sou advogado, eu posso dizer isso com uma certa autoridade, né? É claro que existe uma operacionalidade, você tem que ter domínio de determinadas técnicas e tem que buscar resultado, né, nos seus processos, em relação aos seus clientes. Tanto é que usam muito a palavra operador do direito. Eu, particularmente, não gosto dessa expressão operador, como se fosse um operador de máquina. A gente lida com vidas, né? Não estamos apertando o botãozinho, estamos pensando, a gente desenvolve teses, procuramos defender valores, princípios, muitas das vezes, muito mais do que uma mera tecnicalidade dentro de um processo. Então, quando eu estou diante dessa expressão notável saber jurídico, isso
me parece trazer uma ideia de algo que transcenda a normalidade do dia a dia dos profissionais da nossa área. E visando atender até mesmo essa visão que eu vou dizer aqui um pouco mais exigente em relação ao que viria a ser alguém dotado de notável saber jurídico, nós temos aí inúmeros representantes da comunidade jurídica, tanto na magistratura, quanto no Ministério Público, quanto no meio acadêmico, que claramente poderiam suprir de uma maneira muito tranquila esses requisitos, inclusive alguns nomes que estavam sendo cotados aí ou indicados para ocupar essa vaga. E eu vou citar aqui 2 que são do meu agrado e que eu não teria a menor sombra de dúvidas em aplaudir o Lula se fosse uma dessas 2 escolhas, que é o professor Lênio Streck e o professor Pedro Serrano. Ambos são do campo progressista, mas não tiveram apenas a sorte, ou talvez a chance, que o Cristiano Zanin teve, apesar de que não foi sorte, e existem fatores muito claros que nos ajudam a entender isso. Eu não vou entrar nisso aqui agora, nem hoje, mas pesquisem aí. Se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar os motivos, que fizeram essa proximidade tão grande entre o Lula e o Zanin. Mas, infelizmente, talvez o que faltou foi justamente isso. A esses outros candidatos. Eles possuem notável saber jurídico, reputação ilibada, são grandes intelectuais do direito e nem assim, embora cogitados, foram eles os escolhidos. O que me leva à pergunta derradeira para poder finalizar essa análise aqui de hoje. Por que o Lula escolheu o Zanin?